Vamos conversar sobre algumas estratégias utilizadas pelas empresas para fazer com que a gente consuma mais. Como há muito material a respeito desse tema, eu dividi em 2 vídeos para que não ficasse uma apresentação muito extensa. Se você está preocupado em reduzir o consumo, especialmente em um período de crise, esses 2 vídeos têm informações interessantes para você. Ao evitar o consumo desnecessário, nós reduzimos a demanda por recursos naturais, diminuímos a quantidade de resíduos e economizamos dinheiro. Então tudo isso pode ser, obviamente, muito interessante para a gente. E as estratégias utilizadas pelas indústrias, elas têm início nas primeiras décadas do século passado. Naquela época, para que um produto fizesse sucesso, ele tinha que ser durável, né? As pessoas trabalhavam duro para comprar alguma coisa e queriam que esse esforço fosse valorizado. Então, por isso, elas buscavam produtos resistentes e duráveis. Essa era a maior preocupação das indústrias naquela época, fornecer produtos resistentes e duráveis. Não havia grandes investimentos em design, de tal forma que o visual de um produto permanecia praticamente inalterado durante muito tempo. Se a gente tomar como exemplo o Ford modelo T, ele foi oferecido apenas na cor preta entre 1914 e 1926, ou seja, durante 12 anos ele foi produzido apenas com uma determinada cor. Entre 1909 e 1927, ou seja, durante 18 anos, ele teve apenas 5 versões diferentes. Então isso dá uma boa ideia de como as coisas eram no início do século passado. A maior preocupação era com a resistência, com a durabilidade e não com o design ou forçar de alguma forma o consumidor a trocar o produto com uma frequência muito grande, né? Então, como as coisas eram duráveis e praticamente não apresentavam novidades de um ano para o outro, não havia essa necessidade de trocar produto em pouco tempo. Então, se o produto estava funcionando bem, isso era o suficiente para o consumidor. Mas a General Motors pensou em uma maneira de incentivar a troca dos modelos mais antigos pelos mais novos. E para isso ela começou a produzir carros com modificações a cada ano. Dessa forma, um modelo comprado em um determinado ano, ele ficava datado, né? Ficava mais fácil identificar quando ele havia sido produzido pelos detalhes e características que ele carregava. Começava uma das estratégias da indústria para vender mais. Com os investimentos em design, ficou fácil identificar qual era o carro mais novo. E isso demonstrava o maior poder aquisitivo do seu proprietário e conferia maior status. Essa estratégia gerava a necessidade, entre aspas, de trocar de carro mais rapidamente. E ela funcionou, porque ela levou a General Motors à liderança em vendas nos Estados Unidos. E como ela é muito utilizada até hoje, ela vai para o nosso quadro de estratégias aqui ao lado. Os investimentos em design, eles podem ser vistos como uma maneira bem mais branda de incentivar o consumo, pois isso depende da vontade do consumidor, né? O consumidor não é obrigado a trocar o produto simplesmente pelo fato de que a empresa lançou um modelo mais novo, com outras características. Ele compra um modelo diferente se ele quiser, pois mesmo o modelo mais antigo vai continuar funcionando. Mas houve quem pensasse em realmente forçar as pessoas a um maior consumo. Então, no final de 1924, os fabricantes de lâmpadas adotaram a obsolescência programada. Eles decidiram reduzir para 1000 horas a vida útil das lâmpadas incandescentes, e isso significava que se uma lâmpada fosse utilizada durante 4 horas por dia, em aproximadamente 8 meses ela teria que ser substituída. Então, comparando as duas estratégias, né, enquanto os investimentos em design eles tentam induzir o consumidor a buscar um produto mais novo, a obsolescência programada força a substituição do produto. Os fabricantes que adotam a obsolescência programada sabem que terão sempre consumidores para os seus produtos. E isso sem precisar investir em inovação ou melhorias que resultem em benefícios reais, em benefícios efetivos para os consumidores.
Como a obsolescência programada é bastante utilizada até hoje, ela também vai para o nosso quadro de estratégias aqui ao lado. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia americana teve um crescimento muito grande, um crescimento surpreendente. E o produto interno bruto americano chegou a apresentar taxas anuais superiores a 10% em alguns anos, conforme o gráfico ao lado aí mostra para a gente. Ou seja, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos apresentavam o que hoje a gente chama de crescimento chinês, ou seja, elevadas taxas de crescimento do produto interno bruto. E as pessoas estavam consumindo, principalmente as novidades que apareciam, por exemplo, como a televisão e outros aparelhos eletrônicos, Então, houve um consumo muito grande durante esse período. Mas, em meados dos anos 70, o mercado americano já estava bem abastecido. Muitos lares já contavam com os eletrodomésticos e eletrônicos básicos, também contavam com automóveis, e aí começou a surgir aquela ideia, Se a TV estava funcionando, por que comprar uma TV nova? Por que eu vou substituir o meu aparelho que está funcionando adequadamente? Então, surgiu no mercado o temor do mercado saturado, que foi o que aconteceu nos anos que antecederam a crise de 1929. Como no início do século os produtos eles eram duráveis, as pessoas, na medida em que elas foram comprando aquilo que elas necessitavam, elas não sentiam mais necessidade de ficar trocando de produto. Enquanto o produto estivesse funcionando, você continuava utilizando. Então, as empresas passaram a ter, paulatinamente, dificuldade em vender. Elas foram acumulando estoques e não tinham mais para quem vender tudo o que elas produziam. Consequentemente, isso diminuiu o faturamento das empresas, elas passaram a ter dificuldades em manter o emprego e também em pagar aqueles empréstimos que elas haviam contraído para realizar os investimentos em produção. Então, com isso, as empresas foram perdendo valor, os bancos foram enfrentando dificuldades e culminou com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e com uma forte recessão nos anos seguintes. Então, em meados dos anos 70, havia esse temor do mercado saturado, Então, as empresas estavam receosas de que os consumidores deixassem de comprar simplesmente porque já haviam comprado aquilo que eles precisavam. Então, os investimentos em design eles foram intensificados e a customização dos produtos ela foi ampliada. A estratégia adotada pela General Motors no início do século ela foi retomada com maior vigor pela indústria automobilística e os modelos dos automóveis foram diversificados, buscando uma maior aproximação com os desejos, com as vontades de grupos cada vez mais específicos de consumidores. E além disso, a obsolescência programada ela foi se disseminando em diversos tipos de indústria, com a redução programada da vida útil dos bens de consumo. Com o avanço da tecnologia, ficou mais fácil utilizar a obsolescência programada. Então, é possível limitar a vida útil de um equipamento por meio de programação. Como muitos equipamentos hoje utilizam circuitos eletrônicos, é fácil colocar nesses circuitos uma programação, um programa, um trecho de programa que limite a vida útil do equipamento. Então, por exemplo, uma impressora ela pode ser pré-programada para imprimir apenas uma certa quantidade de folhas. Então, passado isso, ela simplesmente deixa de funcionar. Um celular pode ter a vida útil de sua bateria limitada a um determinado número de recargas. É claro que no caso da bateria, o consumidor ainda ele pode optar pela troca, mas talvez isso não resolva, pois esse limitador de recargas pode estar no equipamento e não na bateria. Ou seja, o equipamento ele vai contando os ciclos de recarga
e após um determinado número, ele reduz o montante de carga enviada para a bateria ou reduz de alguma forma a performance do aparelho, né? E essas estratégias elas são muito difíceis de serem detectadas porque são códigos colocados nos chips. Então o consumidor comum fica refém desse tipo de situação. Uma outra dificuldade que pode aparecer é o fato do equipamento estar lacrado. Então você não consegue nem trocar a bateria. Existe o risco de você tentar abrir o equipamento para trocar a bateria e você acaba danificando o equipamento, né? Essa é uma estratégia utilizada em alguns produtos da Apple, dificultando a substituição de baterias, né? E essa forma de obsolescência a gente pode chamar aí de dificultar o reparo e também vai para o quadro ao lado. Bom, talvez vocês pensem, né, que tudo isso é uma teoria da conspiração e tal. Mas vejam, né, teve o caso do Casey Neistat, um artista de Nova York, que ele comprou um iPod e apenas 8 meses depois a bateria deixou de funcionar. Ele entrou em contato com a Apple e verificou que a solução mais prática para isso, a solução mais barata era comprar um iPod novo. Ou seja, apenas 8 meses depois de comprado, o produto teria que ser descartado. Revoltado com a situação, ele e o irmão resolveram fazer um vídeo protesto relatando essa situação. E em pouco tempo o vídeo, né, que está disponível no YouTube e ficou conhecido como iPod's Dirty Secret, teve milhões de visualizações. Chamou muito a atenção. E esse vídeo também foi visto por uma advogada de São Francisco, né, Elizabeth Pritzker, que processou a Apple em nome de um outro consumidor, o Andrew Wesley, que estava também descontente com essa história da pouca durabilidade da bateria. Como resultado, a Apple reconheceu o problema e formalizou um acordo válido para todos os consumidores do iPod naquela época, oferecendo a troca da bateria e uma extensão da garantia. Então a gente vê que realmente isso pode acontecer. E o problema da obsolescência programada é que ela despreza o investimento que você realiza, né, na aquisição de um produto. Ela faz com que o consumidor tenha que desembolsar recursos em uma nova aquisição, quando o produto anterior quebra, ou em uma tentativa de reparo, gera resíduos que precisam ser gerenciados e aumenta a demanda por recursos naturais. Nem sempre é fácil sobreviver a essas estratégias, mas valem as dicas já apresentadas no vídeo sobre os 3 R's. Procure ampliar a vida útil daquilo que você comprou. Fuja da tentação fácil, né, da tentação mais simplista, de jogar fora algo que está quebrado, substituindo por um novo. Sempre faça a pergunta, será que é possível consertar isso? Né? No próximo vídeo vamos falar sobre outro tipo de obsolescência ligada à área de tecnologia da informação. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com os amigos, dê um like e se inscreva no canal O Ambiente é o Nosso Meio. Aproveite e participe da pesquisa que estou conduzindo acessando o link abaixo. Até breve com mais dicas e informações ambientais.